Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Priscila. Sejam bem-vindos para mais uma videoaula no canal. E dando sequência, temas relacionados à sanidade avícola, eu vou ministrar aqui uma aula que é sobre anemia infecciosa das galinhas. Então, aqui são os principais temas que eu vou estar abordando nessa videoaula. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a história, a introdução dessa doença. Então, essa doença, ela também pode ser bastante chamada de como CAV, com essa abreviatura, né, devido ao termo inglês, né, dela ser chamada de Chicken Anemia Virus. Então, às vezes, um teste sorológico tá com essa abreviatura, então é importante a gente saber. Eh, e essa doença, ela foi isolada, a primeira vez, digamos assim, em 1979 no Japão, e aqui no Brasil, ele foi isolado em 1990, 91. Então, assim, é uma doença, claro que provavelmente aqui no Brasil já existia, mas esse foi o marco que ela foi isolada. Então, a anemia infecciosa das galinhas, ela é causada por um vírus, um circovírus, né, então pertencente aí à família Circovídea, e nessa família de vírus, eles têm a característica, né, igual aqui demonstra aqui na foto, né, esse formato, né, de hexaédrico, e eles não têm envelope, esse vírus não tem envelope. O que que isso quer dizer? Então é bem importante gravar isso, até para esse concurso, macete, né, que toda vez que o vírus, geralmente, né, vamos generalizar, mas a maioria das vezes quando o vírus ele não tem envelope, isso significa que ele tem uma alta resistência ambiental a desinfetantes, a temperatura ambiente. Então esse vírus aqui para ser desativado, por exemplo, por temperatura tem que ser 100 graus, 15 minutos. Então, realmente é um vírus quente, é um ambiente. Então, qual que é a importância disso também, né? A gente ter ideia de que a detecção, né, dessa enfermidade num lote requer um manejo sanitário, um manejo de intervalo, um manejo sanitário ali, após a saída do lote, né? É bem rigoroso, né? Infetantes específicos, para poder ter a eliminação desse agente, né, então ele não é um vírus de fácil eliminação, mas é claro que tem recursos, né, tem desinfetantes que a gente consegue passar a mão, utilizar, né, para tirar essa doença do lote, mas é um ponto de atenção. Então esse vírus, como o nome mesmo já fala, né, anemia infecciosa das galinhas, então ele vai causar, né, eh, bem característico, causa de anemia aplástica. E o que isso quer dizer? Vai ter uma baixa, produção de, células do sangue. Então se a gente pegar o sangue da ave, fazer uma coleta de sangue, fazer um esfregaço sanguíneo, nós vamos ver no microscópio ali, padrão bem comum, né, em relação a uma ave sadia. Então vai ter pouca presença de células sangue, né. Sangue tanto da parte, branca, né, das células de defesa, dos leucócitos, como das hemácias, né, dos eritrócitos. Então, e também trombócitos. Então todas as células de defesa da dessa ave vai ter uma diminuição, né, e células jovens acabam indo para a circulação, então vai ser esse padrão de hemograma que a gente vai encontrar. Então realmente é uma anemia bem severa. E por quê, né? Então esse vírus ele tem uma atrofia, então ele precisa de células que estão em divisão celular para o foco, digamos assim, desse vírus, né, da infecção desse vírus. Então ele acaba infectando justamente as células, do sistema, eh, a do do a as células do tecido sanguíneo, né, porque são células que estão em divisão, né, celular. Então a gente pode ver aqui que no processo, né, para a produção de células do sangue, então tudo começa, né, conforme essa imagem bem bacana aqui, lá na medula óssea, então vai ter a célula tronco, né, que é a célula, pluripotente, e a partir dela são originadas, através de divisões celulares, células, até chegar no processo da produção, né, das células que a gente vai encontrar no sangue, das hemácias, dos eosinófilos, monócitos, basófilos, que são os leucócitos, eh, os trombócitos também, que nas aves, né, são trombócitos, mas a gente pode ter essa particularidade, né, que no caso dos mamíferos, né, são plaquetas.
Então, esse vírus, ele vai atuar, né, infectando justamente essas células, causando apoptose, né, e o próprio organismo, ele acaba destruindo, digamos assim, essas células para forma de conter a infecção, além do vírus também fazer isso, e a gente vai ter uma menor produção dessas células. Então a gente pode ver aqui nessa imagem, né, que ele vai justamente o vírus, ele vai infectar as células progenitoras mieloide, que vão dar origem, aos eritrócitos, às células vermelhas do sangue, as hemácias, né, mas também lá, eh, o mieloblasto, né, que vão dar origem aí a às células também de defesa. E, além disso, ele também vai ter uma alta atrofia, né, lá no timo, que é o órgão linfóide, que é bem desenvolvido nas aves, ele vai atuar na destruição dos linfócitos T, né. Então, o que que isso quer dizer? Então, vai causar tanto anemia, né, porque vai ter diminuição dessa produção de células de defesa, de células vermelhas, né, como também imunossupressão por destruição dos leucócitos e hemorragias por baixa produção de trombócitos. Então é uma doença bem agressiva por eh, essa ampla taxa de infecção, né, então prejudica, todas essas células, né, então tanto redução de massa, células de defesa, trombócitos. Então uma anemia bem comum, é uma anemia plástica, né. Então, como eu comentei, esse vírus ele vai ter uma atrofia principalmente aí pelos órgãos linfóides, né, então ele além da medula óssea, ele também vai estar presente ali no timo, no baço, na bursa, que são órgãos, né, linfóides, né, tem uma produção, um armazenamento dessas células, né, fazendo com que tenha uma prejudicando, né, toda essa produção, né, de células do sangue. Então aqui nessa imagem a gente pode entender o que que é uma anemia plástica, né, então a gente pode ver aqui que a medula óssea, ela fica amarelada, então isso é importante para diagnóstico, né, um sinal clínico, e menos células sanguíneas, né, então isso bem bacana, de ver ali, a gente consegue ver isso na necrópsia, essa medula óssea com padrão diferente alterado. O timo, então como eu comentei, ele vai destruir os linfócitos T, o timo ele não produz linfócitos T, mas ele matura esses linfócitos T, então há uma destruição deles, né, prejudicando aí a resposta, eh Aí a prejudicando, né, então, esse sistema imunológico, né, lembrando que os linfócitos T, têm um efeito, citotóxico, nesse caso aqui, para ajudar, né, o organismo, se proteger contra agentes infecciosos. Então, nesse caso, a ave fica bem susceptível a infecções secundárias, né, então se ela não entra, se ela, digamos assim, não há mortalidade pelo vírus, pela anemia, mas acaba ficando suscetível à entrada de outros agentes infecciosos que vão levar à mortalidade, por isso que é esperado em lotes, né, com esse com anemia, né, alta taxa de refugagem, baixo desempenho devido à anemia, né, que causa isso, e mortalidade por esse motivo, mas também por infecções secundárias. Então, resumindo, né, essa doença ela causa tanto imunossupressão como anemia, hemorragias, porque também baixa de produção de trombócitos, que são importantes, né, ali na coagulação do sangue. Ela é denominada também doença de asa azul, por causa dessas hemorragias. Ela tem uma hemorragia bem comum, que é na extremidade. Por que que na asa? Porque é a extremidade, né, então ali há uma hemorragia, eh, bem na ponta da asa, levando à condenação no abatedouro dessa asa, e é uma forma também de auxiliar no diagnóstico dessa doença. Então ela causa essa dermatite, que pode ser granguenosa, quando tem, né, já uma infecção secundária. Pode também acontecer dessa forma. Então a fonte de infecção, né, falando um pouquinho agora sobre a epidemiologia, o único hospedeiro são galinhas, são frango de corte, galinhas, são, nesse gênero mesmo. Perus, patos, gansos, essas outras espécies não são acometidas. Então realmente é exclusivo, né, das galinhas. Então, matrizes, avós, bisavós, o frango de corte, então são essas a nossa importância. A via de transmissão, pode ser as 2 formas, né, tanto vertical, que é a principal, a mais importante, digamos assim, que vem, né, da matriz ali para a progenie, né, então da mãe para o filho, digamos assim, sempre quando fala via vertical. Então da matriz ali da galinha para o ovo, né, transmite para esse e também tem a transmissão horizontal, que é
principalmente porque ela dissemina, né, a partir do momento que ela está infectada, esse vírus através das fezes, então pela transmissão fecal oral. O período de incubação é de 10 a 21 dias, né, após o contato, e ela tem uma rápida disseminação no lote, porque como eu comentei, é disseminado via fezes, né, via excretas, né, no caso, né, então as excretas ali estão presentes em contato com as aves de maneira geral, então, essa disseminação do lote acaba sendo, rápida. Os sinais clínicos, então, como eu já comentei alguns ali no começo, né, então tem apatia, palidez, baixo ganho de peso, né, devido a essa anemia, anorexia. O hematócrito de uma ave, normalmente em torno de 27%, nessas aves pode chegar até de 6 a 7%, então realmente é uma baixa mesmo, como se podemos até falar destruição, né, das células progenitoras da hemácias ali, né, então, acaba causando essa anemia plástica severa. Eh então a gente tem além disso, né, leucopenia, também pancitopenia, né, diminuição aí de trombócitos e leucócitos. Então vai ter aquela ave com plumagem arrepiada, infecções de pele secundárias, porque ela já não tem imunidade, hemorragias musculares, lesões de pele, então tudo vai encontrar-se nessas aves. E a questão da ponta das asas azuladas ou hemorrágicas, que é um sintoma é um sinal clínico, perdão, bem característico. A mortalidade ela varia muito, então quanto mais jovem essas aves são acometidas, pensando lá numa matriz, mais, rigoroso é a doença, né, e a mortalidade varia bastante, né, devido a isso, então pode chegar 10% ou até 50%, mas se associar a outras doenças pode chegar, na verdade, a valores maiores que isso, né, então o frango de corte, se ele veio por problema de matriz, já veio da matriz, ele vai ser acometido nos primeiros dias de vida, né, então isso vai causar uma alta mortalidade, refugagem, o que às vezes não morre acaba sendo tendo ser eliminado, né, devido à desuniformidade, então realmente é uma doença que causa sim prejuízos, mas tem um lado, digamos assim, bom disso, dessa doença, porque a vacina ela é bem da matriz ali, se feito corretamente, ela é bem efetiva, né, além da biosseguridade, né, que é muito importante, então a gente, acaba tendo uma boa soroconversão, né, as matrizes, quando feito tudo corretamente, e, a imunidade da matriz para o pintainho também, essa soroconversão ela é bem estudo corretamente, né, não vem eu falo, porque mexer com vacina tem que ser tudo feito direitinho, temperatura, vacinação, tempo. Então, se for tudo feito corretamente, a soroconversão é boa e a imunidade dos pintainhos são bons. Então, geralmente, né, não é para ter graves problemas, né. Eh, lembrando que é muito importante, né, ter sempre o controle de biosseguridade, porque eu como eu comentei, eh ela é bem comum de galinha, então e tem uma alta resistência no ambiente. Então, se essas aves são infectadas antes de ter a vacinação, tem um período para ter soroconversão. Então, se elas forem infectadas nesse período até ter a soroconversão, então isso vai causar problemas para as matrizes e consequentemente a sua progenie também, que não vai ter, digamos assim, uma correta imunidade. Então aqui peguei umas imagens novamente aqui mostrando, né, hemorragia, aves arrepiadas, mais fotos de hemorragia. Claro que não dá só para fechar o diagnóstico, mas isso será bem evidente, é bem um alerta, né, para o veterinário perceber essas lesões, né, e entender do que pode estar se tratando. Então, igual eu comentei aqui, fase mais agressiva, 2 semanas de idade. Então, quanto mais cedo essa ave vai ser exposta, né, pior vai ser ela vai ter menos imunidade, ser mais desafiador para ela conseguir bater. O que que a gente pode ver macroscopicamente ali nas necrópsias, né. Então a medula óssea normalmente vai estar amarelada, atrofiada, então ela não vai ter aquele característica de medula óssea sadia, pode ver aqui nessa imagem, não é esse um padrão de medula óssea, né. Timo, baço e bursas vão estar atrofiados, o timo é bem comum, é bem difícil você analisar atrofia de timo, né, mas não vai ter aquele padrão de lóbulo, vai ser um tamanho menor, há casos que até a ausência, de alguns lóbulos do timo, então assim, mostrando que, consegue perceber alguns achados aí de macroscópicos que vão estar indicando, sugerindo essa enfermidade no lote. A questão da ponta das lesões de ponta das asas, dermatite, eh, gangrenosas, né, devido a infecções, hemorragias, então tudo isso vão ser bastante indicativos, né, de anemia. Para a gente fechar o diagnóstico, né, então esse histórico é bem importante,
avaliação, né, monitorias em matrizes, também é bem importante, e exames laboratoriais para a gente realmente fechar o diagnóstico, né, para não confundir e não, achar que é uma situação, pode ser outra. Então isolamento viral, pode ser coletado órgãos como fígado, baço, timo, né, para poder fazer, esse isolamento. Normalmente o fígado, ele coloquei aqui vermelho, um órgão que é bem descrito, que já tem vários trabalhos, né, com esse órgão, mas análises sorológicas também através do ELISA, então o pintainho, o frango de corte chegou na granja, então coletar o sangue desse pintainho e ver como é que tá, essa soroconversão para os anticorpos para anemia. Então o que quer dizer? Esse pintainho ele tem que ter um nível alto de anticorpos quando ele chega no frango de corte na granja com um dia, né, de vida, enfim. Por quê? Porque ele tem a isso mostra que a matriz teve uma boa vacinação, soroconversão para esse pintainho. Se esse pintainho chegar na granja e ele tiver níveis baixos ou zerados de anticorpos contra a anemia, então quer dizer que tem que avaliar o programa sanitário da matriz, porque esse pintainho já tem que chegar com ele tem níveis de anticorpos primeiros dias bons, altos. Então isso é importante estar analisando, tem teorias aí sanitárias aviários, né, enfim, da corte, né, e o PCR também pode ser utilizado. E o que que a gente pode fazer para prevenir controle? Então, já fui conversando aqui durante a videoaula, né, mais ações tanto na via vertical como horizontal. Então, na via vertical, o que a gente pode fazer? Então, anticorpos vacinais e maternos, através de vacinações, o programa vacinal é extremamente importante, né, as vacinas vivas, normalmente vacinado, né, com vacinas vivas atenuadas, entre 10 a 18 semanas. Antes disso e após isso, não é indicado, né, fazer essa vacinação, então é feito ali na recria, nesses intervalos, normalmente são 2 doses, pode ser feito via água de bebida, mas também tem vacinas subcutâneas, então vai depender do fornecedor, né, então, enfim, do programa, né. É importantíssimo fazer monitorias nessas matrizes, avaliação sorológica, acompanhamento para ver como é que está a soroconversão. E muito importante, é biosseguridade, protocolos de biosseguridade bem rigorosos para evitar uma disseminação horizontal, né, consequentemente, porque pode acontecer, né, dessa doença, ela é ela é bem comum, então, de galinha, né, então, eh, tem que avaliar bastante funcionários, como é que tá, galinhas de fundo quintal, se não tem contato com outras aves, né, para evitar esse problema com outras galinhas, no caso, porque ela é específica de galinha. Muito importante esse controle, essa biosseguridade, lembrando que é um vírus resistente, né, porque processo de desinfecção, de limpeza e desinfecção bem eficientes, né, para caso de detecção da doença mesmo, da enfermidade no lote. Pessoal, quis abordar de uma forma não muito demorada sobre essa doença, os principais pontos, né, e se ficarem com dúvidas, alguma sugestão, deixe nos comentários, eu sempre estou lendo, e fiquem atentos para próximas videoaulas, próximas doenças avícolas que eu estarei trazendo aqui para vocês. Até mais, muito obrigada.